Aleluia. Santo, santo, santo. Ai, pode poder se sentar. Glória a Deus. Eu estava ali no meu cantinho também. Ele estava chapando. Olhava para o pastor Vitor do lado de cá, o pastor Vitor chapando do lado de cá. Eu estava chapando do lado de lá. Meu Deus. Aleluia. Esse é o Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus que nós temos que levar onde quer que nós estejamos. O tema da mensagem hoje é a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja. E o Espírito Santo já está ministrando no seu coração. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Vai dizer assim? Todo mundo encontrou aí? Não apagueis o Espírito. Podemos ler todos juntos? Vamos lá? Não apagueis o Espírito. Aleluia. Feche seu olho agora aí. Põe a mão no seu coração. Nós temos aprendido esses dias que o Espírito Santo, nós temos aprendido muitas coisas relacionadas ao Espírito Santo, né? E uma das coisas, duas das coisas que nós temos aprendido, que ele é uma pessoa. E ele nos ensina. Então, com o seu olho fechado, com a sua mão no seu coração, você fala assim: Espírito Santo, essa noite o meu coração é teu, para me ensinar. Plante nele uma semente que vai gerar transformação na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não apagueis o Espírito, diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 19. Sabe, nós temos vivido dias de tanto aprendizado, nós temos vivido dias onde o Espírito Santo tem falado tanto conosco. Quanto mais nós falamos do Espírito Santo, mais ele fala conosco, mais nós ficamos embriagados com a ação do Espírito Santo no nosso meio. Vou contar um para vocês fresquinho. Que culto domingo. Quem estava aqui domingo passado? Que culto, que mover de Deus, o Espírito Santo movendo. Que palavra abençoada da pastora Cristina. Que momento de altar. Meu Deus. Vou contar um testemunho fresquinho para vocês. Aquela hora que o pastor Cadu nos chamou aqui na frente, que a gente estava orando. No finalzinho, na hora que ele impetrou a bênção, eu estava aqui na frente, a Beatriz estava ali naquela cadeirinha ali. Eu lembro que eu estava com as mãos assim e orando, e o Espírito Santo soprou assim, me deu uma impressão e falou comigo assim: ela é como Débora. Aí eu peguei rapidinho o telefone, fui lá, pesquisei o significado de Débora. Aí estava escrito o quê? Abelha. Aí eu falei assim: meu Deus, como assim? Aí o Espírito Santo falou comigo assim: ela é como uma abelha. Ela leva mel, leva doçura, mas ela significa também vida. Porque eu descobri esses dias que enquanto existir abelha, existe vida. Quando todas as abelhas do mundo morrer, não existe mais vida, porque elas fazem a polinização. Então os biólogos aí que me corrigem, mas é mais ou menos isso. E eu fui mais que depressa, já passei daquela fase de achar que as coisas são da minha cabeça. Corri para ela ali, falei assim: Bia, o Espírito Santo pediu para dizer que você é como se fosse Débora, e ele te vê como se fosse uma abelha. E ela começou a rir, ela começou a sorrir e compartilhou comigo logo assim que a gente orou, que no momento que o pastor Cadu falou que algumas pessoas estavam tendo visões rápidas, né? Não sei quem estava aqui, se você vai lembrar. Ela via ela como se fosse uma abelha. Ela entrava e saía de uma colmeia, entrava e saía de uma colmeia.
E sabe, isso é tão lindo, gente, tão lindo. Sabe o que é isso? Isso é nada mais, nada menos que o Espírito Santo trabalhando em nosso favor. É o Espírito Santo nos marcando. Porque nesse momento eu fui compartilhar com ela essa palavra e ela ficou muito alegre. Por quê? Porque o Espírito Santo marcou ela naquele momento ali. Uma chave virou na vida dela. Uma chave virou na minha vida. E uma chave está virando agora na vida de cada um de vocês. Que crê, que acreditar que o Espírito Santo é uma pessoa que está sempre aqui conosco. Sempre nos falando, sempre interagindo conosco. E isso deixa, sabe o que? A igreja viva. Por isso o tema de hoje, a maior necessidade da igreja é o Espírito Santo. Já te dou um spoiler. E o Espírito Santo é muito mais do que uma energia, do que um fogo que queima dentro do nosso peito. O Espírito Santo é uma pessoa. Outro spoiler. Mas sabe, às vezes, não sei se você parou para pensar já, como que faz falta. Eu estou olhando para a galeria agora, aqui a galeria está toda escura, sabe? E está faltando a luz ali ser acesa. E queria que você imaginasse comigo as nossas vidas sem energia elétrica. Imagine que bagunça que seria a nossa vida sem a energia elétrica. Escuridão, ar-condicionado não está funcionando, sabe? Televisão não ia ter, cronômetro não está funcionando. Quando a gente saísse daqui, as ruas estariam escuras. Talvez a gente trabalharia só até escurecer, até o sol se pôr. E uma série de coisas que a gente faz durante a noite a gente não poderia fazer. Mas sabe, pense no corte de energia elétrica geral no mundo. Acabou a energia, não existe mais a energia elétrica no mundo. Eu creio que nós, como seres humanos, o ser humano ele é dotado de uma capacidade de quê? De adaptação muito grande. Então eu creio que os seres humanos ele se adaptaria a uma condição de vida sem a energia elétrica. Sim. Seria difícil? Seria. Mas ele conseguiria adaptar. Viveria com algumas dificuldades. Pensa todos aqueles equipamentos médicos, de aparelho, de ultrassom, e aparelhos e mais tipos de aparelhos de exame que mantém as pessoas vivas. Pensa, sem energia elétrica. Mas o ser humano ele tem uma capacidade incrível de se adaptar. Ele ia arrumar um jeito e ia se adaptar. Sabe, se a gente fizer uma analogia entre energia elétrica e humanidade, e Espírito Santo e humanidade, a gente chega na conclusão que assim como é difícil viver sem energia elétrica, é impossível para o ser humano viver sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você apenas, sabe o quê? Sobrevive. E sobreviver é apenas existir. Então, sem o Espírito Santo, nós só sobrevivemos. Pensa numa vida chata, que só apenas existir, apenas sobreviver, é muito mais distante do que viver na plenitude do que Deus tem para você. Esse é o nosso lugar. Mas por isso é a maior necessidade da igreja, que somos eu e você, não a igreja templo, mas a igreja que somos eu e você. Nós temos a necessidade do Espírito Santo, porque sem Ele nós apenas vamos sobreviver. Qual a notícia ruim? Assim como o ser humano ele tem a capacidade de sobreviver sem a energia elétrica, o ser humano também pode se adaptar e sobreviver sem o Espírito Santo, vivendo uma vida miserável, longe daquilo que Deus tem, longe daquilo que Deus planejou. Meu Deus, isso é muito forte, porque continuar existindo só, sobrevivendo, sem entender que um dia
Deus nos fez para viver uma plenitude. Sabe, a palavra de Deus fala que no ventre da nossa mãe, antes de nós existirmos até, Ele traçou os nossos dias. Só que às vezes o traçado de Deus está aqui, e nós vamos fazendo no decorrer da nossa história escolhas erradas, e essas escolhas erradas muitas vezes, sem o Espírito Santo, ela nos afasta da linha, do sonho, do plano, do que Deus desejou para nós. Sem o Espírito Santo, escolhas erradas, distante da vontade de Deus. Com o Espírito Santo, nós nos realinhamos e voltamos a caminhar adiante dentro daquilo que Deus tem para nós. Meu Deus. O texto diz: não apagueis o Espírito. Talvez você pense assim: mas espera aí, eu tenho esse poder? Eu tenho essa capacidade? Como eu consigo apagar o Espírito Santo? Paulo, ele usa aqui uma linguagem de fogo, porque fogo era como o Espírito era conhecido na igreja primitiva. Então, ele explica que o Espírito Santo, ele é atuante na vida da igreja como um fogo. Então, não apagueis o Espírito, não apagueis o fogo do Espírito. Então, eu tenho a capacidade de apagar? Sim, eu tenho a capacidade de apagar o Espírito Santo. Sabe como? Primeira maneira, preste atenção nisso, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Quando eu desprezo tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer, sabe? Como quando eu vejo Ele como um último elemento da Trindade, quando eu vejo o Espírito Santo sem importância nenhuma. Queria que você falasse assim para o seu irmão que está ao lado. Olha para ele, olha para esse lindão, para essa lindona que está do seu lado. Fala assim: o Espírito Santo não é medalha de bronze. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente esquece quem ganhou a medalha de bronze. A gente lembra: o cara foi ouro, o cara foi prata. A gente talvez, se puxar na memória, a gente faz um esforço e lembra. Agora, se for medalha de bronze, tchau, você não lembra mesmo. E muitas vezes, ao referir ao Espírito Santo, a gente fala Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente coloca Ele como uma terceira e talvez menos importante pessoa da Trindade. E não é isso que Ele deseja de nós. Ele é uma pessoa importante. Ele é, assim como Pai, assim como Filho, Ele é medalha de ouro. E sabe o que? Quer caminhar comigo e com você todos os dias na nossa vida. Lembra da música? E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Então, todas as vezes que eu desmereço Ele, todas as vezes que eu não levo em consideração tudo que o Espírito Santo pode fazer na minha vida, na vida da igreja, na vida de todos aqueles que têm contato conosco, eu estou apagando o Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, não precisa de abrir, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Preste atenção, aqui está falando do fruto do Espírito. Aqui está falando de um resultado, daquilo que a gente percebe na pessoa que anda com o Espírito Santo. Então, se eu olho para esse texto e eu não acredito que ele pode gerar isso na minha vida, eu estou apagando o Espírito Santo. Quando eu olho e falo assim: eu não consigo, ainda que eu ande com Deus, eu não vou conseguir ter domínio próprio. Ainda que eu bondade, isso não é para mim. Fidelidade e mansidão, jamais. Nós estamos apagando o Espírito. Então preste atenção. Todas as vezes que eu anulo tudo que o Espírito Santo pode fazer na minha vida, eu estou
apagando o Espírito. O texto diz: não apagueis o Espírito. 1 Coríntios 12, de 6 a 11, ele fala da diversidade de dons que é operada por quem? Pelo Espírito Santo. Ele fala: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o quê? Para o que for útil. Meu Deus, preste atenção que o Espírito Santo, ele te dá algo para que seja útil. Não é para nós guardarmos, não é para ter como um souvenir, como uma lembrança, como coleção, mas ele nos dá algo, nos dá um dom para que nós possamos utilizar, porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria. Que é isso? Como que pode? Eu não vou acreditar nisso. Como que Deus vai entregar uma palavra de sabedoria sobre aquela pessoa que eu nunca vi? Está apagando o Espírito quando acredita nisso. Preste atenção. A outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Como eu nunca vi o José, e Deus me entrega algo sobre o José, falando algo que só ele e o Deus sabia. O Espírito Santo nos revela. Então, quando eu sou incrédulo, quando eu não acredito nas manifestações do Espírito Santo, eu estou apagando o Espírito Santo. Então, há outro pelo mesmo Espírito a fé. A fé, não a fé daquele que acredita, eu tenho fé que vai acontecer, não, mas é a fé como dom. Ela é poderosa. Então, quando eu não acredito que Ele pode me dar essa fé como dom, eu estou apagando o Espírito. E há outro pelo mesmo Espírito, dom de curar. Curar, isso aí era só na época dos discípulos. Eu não creio nisso não. Não apagueis o Espírito. Meu irmão, minha irmã, curar é para hoje. Curar não é para os pastores da casa. Curar é para todos. É para você, é para nós, é para todo mundo. Então, preste atenção, não apagueis o Espírito. Creia que você mesmo pode impor as mãos sobre um doente e ele vai ser curado, para a glória do nome de Jesus. Sabe por quê? Quem esteve aqui na mentoria lembra, nós somos tudo café com leite. Nós somos tudo café com leite. A gente não faz nada, quem faz é Ele. Mas a gente precisa crer, acreditar que Ele faz através de quem? De mim e de você. Mas há outro, operação de maravilhas, operação de milagres. Uma coisa é cura, outra coisa é milagre. Milagre é brota dedo onde não tem, perna estica onde não tinha tamanho para esticar. Ele faz. Então não apagueis o Espírito, crê que Ele faz. Aleluia. Então, operação, e há outro profecia, e há outro dom de discernir espírito, e há outro dom de variedade de língua, e há outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas. Então aqui está falando que um só, o mesmo Espírito opera todos esses dons que nós lemos aqui. O dom de línguas, por exemplo, eu tinha tanta dificuldade para entender o dom de línguas. Eu tinha barreira, e por isso foi anos e anos eu nunca tinha falado em línguas. Sabe por quê? Porque eu tinha uma mente racional que me dizia que eu tinha que aprender para poder falar. Na verdade, eu só tinha que crer e receber. E à medida que ele falava, me dava a impressão, e eu deixava. Não é como uma lousa na escola, que alguém vai te ensinar o A, B, C, juntar as consoantes com as vogais, formar uma palavra. Mente racional apaga o Espírito. Anota essa aí se você está anotando. Mente racional apaga o Espírito Santo. Fé. Ele quer que nós nos movamos em fé. Mover em fé é um passo ali no escuro. Mover em fé é acreditar onde você não está vendo. É fé. Então não apagueis o Espírito Santo. Sabe, a segunda maneira que eu apago o Espírito, quando eu permito que o pecado me domine. Ai, como eu apago o Espírito dessa maneira. Sabe por quê?
Porque se eu me permito ser dominado pelo meu pecado, eu passo a ser escravo do meu pecado. Logo, eu abro mão da liberdade que Cristo conquistou lá na cruz por mim. Então, quando eu abro mão dessa liberdade conquistada por Cristo e eu passo a ser escravo, eu apago o Espírito. Sabe por quê? Porque em 2 Coríntios 3,17 vai falar assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, onde há escravidão pelo pecado, não há liberdade. Se ele é liberdade, ele não está ali. Por quê? Porque o nosso pecado apagou o Espírito. Meu Deus, isso é muito forte. Preste atenção, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Fala assim comigo: onde tem escravidão, não tem o Espírito Santo. Se eu me permito ser dominado pelo meu pecado, preste atenção, é porque o Espírito Santo está apagado na minha vida. Então não apaguei-vos o Espírito. Não podemos permitir ser dominados pelo nosso pecado. Talvez você pergunte assim: mas por que eu não sou tão engajado em orar? Eu não consigo jejuar, eu não consigo comer a palavra, eu não consigo ter fome e sede em buscar o Senhor. Você tem apagado o Espírito Santo. Mas será que tem solução? Será que tem solução? Preste atenção numa coisa, lindão e lindona, você que está em casa, desculpa, eu nem cumprimentei vocês, que a paz de Jesus esteja aí, que o Espírito Santo esteja inundando a sua casa. Eu cheguei aqui tão chapado, já que estava ali no cantinho, que eu esqueci de mandar um beijo para vocês. Preste atenção, João 8,32 vai falar assim, pega essa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu apago o Espírito Santo, quando eu faço o quê? Parceria com o pecado, e eu fico escravo, existe uma solução: a liberdade. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é quem? Quem é a verdade? É Jesus. Então, preste atenção numa coisa: esse conhecereis aqui, lá no original é gnosco, que quer dizer, sabe o que? Expressão idiomática judaica. Sabe para quê? Para relação sexual entre o homem e uma mulher. Traduzindo, sabe o que é? Pega aí que o Espírito Santo está ministrando no seu coração: relacionamento íntimo. Então, volta aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pega o conhecer, substitui por relacionamento íntimo. A verdade é quem? É Jesus. Então, o que está falando João 8,32? Tenha um relacionamento íntimo com Jesus, e Ele te libertará. Ele te tirar da escravidão, e você vai voltar para o lugar, sabe aonde? Da liberdade. Você vai voltar a falar com o Espírito Santo, você vai voltar a ouvir o Espírito Santo, você vai voltar a ter experiências tremendas com o Espírito Santo, quando você tiver um relacionamento íntimo com a verdade, que é Jesus. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Relacionamento íntimo com Jesus te liberta da pornografia. Relacionamento íntimo com Jesus te liberta de qualquer vício que você pensar. Pensa numa encrenca que você pensa assim: cara, eu estou escravo desse negócio. Se relacione intimamente com a verdade, que é Jesus, e você vai ficar livre. Não apaguei o Espírito. Como eu sou liberto do cigarro. Relacionamento íntimo com Jesus. Como eu sou liberto daquela dificuldade de me relacionar com as pessoas. Relacionamento íntimo com Jesus.
Você começa a relacionar demais com Jesus e Ele começa a trocar, sabe o quê? As suas lentes, Ele troca os seus óculos, Ele te dá óculos novo, e você começa a olhar para as pessoas e começa a sentir compaixão por elas, e você começa a ver tesouros no meio do lixo, que você via antes, e você começa a enxergar o que as pessoas têm de bom, ao invés de enxergar aquilo que todo mundo tem, que é defeito. Relacionamento íntimo com Jesus. Sabe, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela começa no momento da nossa conversão. Nós não passamos de criaturas de Deus antes disso, mas quando nós aceitamos Ele, sabe, a maior necessidade nossa naquele momento, quando nós éramos aquela criatura ali de Deus, era termos um encontro com Jesus, era termos um encontro com o Pai. Mas sabe, a palavra de Deus nos diz que Deus amou, pega essa aí, preste atenção, Deus amou o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho. Preste atenção, Ele amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele, o único Filho. Para quê? Para que nós pudéssemos nos tornar filho. Então Ele nos dá o único Filho para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Então ao mundo Deus deu o Filho. Para quê? Para que pudéssemos nos tornar filhos. E aos filhos Deus deu o quê? O Espírito Santo. Preste atenção. Se você entender, você vai dar um glória a Deus. Porque Deus entrega o Filho dele para morrer na cruz por nós. Nós passamos a ter o direito de sermos filhos. Então Ele entrega o Filho para nos tornar filho. Depois que nós somos filho, Ele dá para nós, sabe o quê? Outro presente, o Espírito Santo. Meu Deus, isso é muito lindo. Você pode dar um glória a Deus, sabe? Porque não existe uma igreja viva, sabe o que? Sem a ação do Espírito Santo, que é uma dádiva do Pai. É um presente que quando Jesus morreu, Ele falou e ressuscitou, Ele disse assim: eu vou, mas não vou deixar vocês só. Vou dar o Consolador, que é o Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos, meu Deus, isso é muito forte. É muito forte. Fala de novo assim: Ele não é medalha de bronze, Ele não é terceiro lugar, Ele é o primeiro, Ele é medalha de ouro. Aleluia. Deus é lindo. Preste atenção numa coisa. Fala assim comigo, ó. São 3 épocas. Pode repetir, são 3 épocas. Deus Pai falava conosco através de quê? Dos sacerdotes e dos profetas. Época 1. Época 2. Jesus durou quanto? 33 anos do ministério dele aqui. Então, época onde Jesus esteve aqui em carne, caminhou entre as pessoas daquela época, e Jesus era a voz do Pai aqui na terra. Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e envia o Espírito Santo. E até hoje é a maneira que Deus usa para falar conosco. Então fala assim comigo: nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. A época atual é do Espírito Santo. Não tem como ignorar o Espírito Santo. Não tem como ignorar o Espírito Santo. Sabe, ele foi prometido lá em Atos. Sabe, o que foi a ordem para os discípulos? Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Preste atenção. O Pai cumpriu a promessa, e Ele cumpre até hoje. Sabe por quê? Porque Ele sabia que os discípulos, assim como nós não conseguiríamos fazer obras maiores sem a parceria com o Espírito Santo. Os discípulos, não existiria aquela igreja vibrante
aquela igreja que espalhou o evangelho nos 4 cantos do mundo, sem o Espírito Santo. E assim é como nós hoje. A igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. Pode perceber, a igreja que não crê, a igreja que apaga o Espírito Santo é uma igreja morta. Por quê? Porque o Espírito Santo é a maior necessidade da igreja. O Espírito Santo é a maior necessidade nossa. Meu Deus, Ele sempre vai cumprir a promessa. Sabe, entre a ressurreição, agora é matemática, entre a ressurreição e o Pentecostes foram 50 dias. Entre a ressurreição e Jesus ser assunto aos céus foram 40 dias. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse: permanece, que eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador. O que os discípulos fizeram? Permaneceram, cumprindo, obedecendo, orando, buscando. Se foram 50 dias da ressurreição até o Pentecoste, e da ressurreição até ele ser assunto aos céus foram 40, o que sobra? 10, parabéns, 10. Então foram 10 dias de espera, e muitas vezes nós não recebemos do Espírito Santo aquilo que nós precisamos. Sabe por quê? Porque nós não temos coragem de esperar 10 dias. Nós não temos paciência para esperar 10 dias. E esperar 10 dias, talvez, sabe, dependendo da sua ansiedade, ela vira uma eternidade. Muitas vezes nós não recebemos porque nós não conseguimos esperar 10 dias. Só que aqui é fácil. Quer dizer, não é fácil, porque eles esperaram 10 dias, mas eles não sabiam. Nós hoje temos a palavra que confirma que foram 10 dias, mas eles não sabiam. Eles se moveram em fé. Eles só foram lá e esperaram. A espera durou 10 dias. Sabe, gente, não apagueis o Espírito. Quer dizer que nós precisamos confiar quando Ele nos falar. Nós precisamos confiar e acreditar que a direção dele foi dada. Nós só precisamos ficar, esperar e obedecer. 10 dias reunidos, 10 dias buscando, viveram o derramamento poderoso do Espírito Santo. Oração incessante. Mostra para Deus a sua necessidade. Ele é a maior necessidade. E eu estou caminhando para o final. Em João 1, 11, 12, eu peço que o Espírito Santo ministre no seu coração agora, te ajude a entender esses dois textos que eu vou ler, e nós vamos caminhar para um encerramento. João 1, 11, 12 vai falar aqui: ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Isso aqui é muito forte. No 12 vai falar assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Tem 2 palavras aqui que elas se repetem: receberam e poder. Preste atenção numa coisa. Receberam aqui no verso 12, está lambano, no original, lambano. Aqueles que não receberam, no versículo 11 está paralambano. O que isso quer dizer? Que paralambano é aceitar e reconhecer que alguém é tal como professa ser. Então quer dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quer dizer que eles não aceitaram e não reconheceram ele como quem ele professava ser. Mas a todos quanto receberam, que é lambano. Meu Deus, isso é muito forte. Lambano significa pegar com a mão, se agarrar a uma pessoa e pegar-se a ela, a fim de levar ela junto com você.
Meu Deus, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer que a todos os quantos pegaram Ele, acreditaram, seguraram Ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses somos nós, somos eu e você, aleluia. Mas segura aí, falta o outro versículo de Atos 1:8, que vai falar assim: mas recebereis poder. Uau! Espera aí que passou um poder aqui, porque lá falou assim, ó, que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E poder lá é exousia. Preste atenção. E esse poder exousia, ou exousia, quer dizer poder de escolha. Então, todos os quantos receberam, acreditaram nele, Espírito Santo de Deus, deu-lhes o poder de escolher ser feito filho de Deus. Meu Deus. Agora, vamos de novo para Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui recebereis, volta lambando novamente. Sabe o que quer dizer? Que recebereis o poder do Espírito Santo, aquele que pegar com a mão, se agarrar a uma pessoa, e a fim de levar essa pessoa consigo. O Espírito Santo é uma pessoa. Cara, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, muito obrigado. Sabe por quê? Porque quando eu pego ele, eu agarro ele como se fosse uma pessoa e mostro para ele o meu desejo de levar ele comigo, eu recebo o poder. Mas aí não é o poder daqueles que recebem como filho, que é o direito de escolher, mas aí já é o poder dunamis. Meu Deus, dunamis é poder, força, habilidade. É um poder que reside em uma coisa pela virtude da sua natureza. Então preste atenção uma coisa, meu irmão, minha irmã. O poder de escolha te faz filho, mas o poder dunamis te faz testemunha. Porque aqueles que receberam o poder dunamis, eles saíram e foram testemunhas de Deus. O que é esse dunamis? É o poder que vem do Espírito Santo, que é a maior necessidade minha, sua e da igreja. Conclusão. Aleluia. Está estacionado, minha irmã, não está vivendo na plenitude daquilo que Deus tem para você? Existe o dunamis de Deus, que é oferecido a todo aquele que reconhece Ele, que reconhece a essência dEle, que reconhece a necessidade dEle, que reconhece o ministério de louvor, pode vir para cá, que reconhece que não vive sem Ele, que reconhece, sabe o quê? Que Ele é tudo, Ele é tudo para nós. Existe um dunamis de Deus pronto para nós. Sabe, eu te disse que o tema foi a maior necessidade da igreja, a maior necessidade minha e sua. E deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Se você gravar só isso, de tudo que nós falamos, eu vou ficar feliz. Ele sabe onde ele é necessário, mas ele só manifesta onde ele é desejado. Preste atenção. Mostre o quanto você deseja ele, mostre o quanto você quer se agarrar a ele, mostre o quanto você o ama, e você vai ver as maravilhas do Espírito Santo na sua vida, de todos aqueles que convivem com você. Queria te chamar a ficar de pé. Nós vamos cantar essa música novamente, e eu queria que vocês aproveitassem da letra dessa música para declarar o quanto você o ama, o quanto você o quer, o quanto você o deseja, o quanto você
expressa a sua necessidade dele. Aleluia. Fique de pé, fique sentado, fique de joelho. Se quiser vir no altar, tenha liberdade. Se quiser sentar aí, é um ambiente de liberdade. Nós estamos fechando a série sobre o Espírito Santo e nós fomos muito ministrados esses dias. Mas nós sabemos que ele sempre tem mais, porque essa fonte, ela é inesgotável. Aleluia. Canta isso para ele. E de aprender